aqui está a verdade. Começa a leitura no Novo Testamento. Não começa com o Antigo, não. Comecem aqui em Mateus. Porque aqui vai falar de Jesus Cristo. Esse é o Deus que eu sirvo. Veneza 2024 tem uma programação de documentários muito interessante, apesar da gente sempre olhar para as ficções. Um deles é Apocalipse nos Trópicos, dirigido pela Petra Costa, e a gente vai falar com a Alessandra também, que é produtora do filme, que tem esse nome muito particular. Eu queria que vocês falassem um pouco, começando por esse nome e pela gênese desse Apocalipse. A gente vai da gênese até o Apocalipse, gente. Bom, o nome veio como uma revelação, porque ele surge no começo de 2020 como uma ideia, quando a gente estava vivendo o que para muitos era o apocalipse, né? Que era aquela pandemia com um governo que falava que todo mundo ia morrer e que ia feder da mesma forma. Então, era uma palavra que eu escutava por todos os lados. Eu escutava entre os meus amigos, eu escutava no material que a gente estava filmando, porque no começo da pandemia a gente decidiu filmar o que parecia e era um momento histórico e surrealista e distópico. Então, essa palavra aparecia nos cultos que a gente fazia, nas entrevistas que a gente fazia, tanto quanto algo a ser desejado, quanto temido. Então, isso me levou a um desejo de entender essa palavra. E foi nessa investigação que a gente descobriu que Apocalipse não significa necessariamente o fim do mundo, mas sim a origem da palavra do grego é desvelar, tirar um véu que está cobrindo para enxergar a verdade, a realidade. Por isso que em inglês chama The Book of Revelation, né? O livro das revelações, e não o livro do Apocalipse. E nos trópicos, porque somos trópicos, né? Somos o trópico de tantas formas, desde os tristes trópicos ao tropicalismo. Eu acho que o trópico nos atravessa, o trópico de Capricórnio, no caso, de formas constituintes, assim. Então, como que o apocalipse está sendo vivido nos trópicos? O nosso apocalipse particular tem uma veia religiosa muito grande e que eu esbarrei nela fazendo Democracia em Vertigem, meio que sem querer, totalmente sem querer, quando fomos com a nossa equipe para o Congresso filmar, tentando entender o que estava acontecendo com a democracia brasileira. Em vez de encontrar deputados discutindo a política, eu encontrei o pastor Cabo Daciolo com um grupo de fiéis abençoando as mesas de todos os congressistas e falando em línguas. Me aproximei dele e perguntei: o que vai acontecer com a democracia brasileira? E o Cabo Daciolo falou: bom, Deus vai intervir e um governo cristão vai se formar. E em seguida ele me entregou a Bíblia e me pediu para aceitar Jesus, me evangelizou. E aquilo foi um momento muito esclarecedor e assustador, de certa forma, assim, sobre as placas tectônicas que estavam se movendo sob nossos pés e do qual eu não tinha consciência ainda, do nível de transformação que a sociedade brasileira estava passando e a infiltração que a religião já estava tendo na política naquele momento. E que só se aprofundou desde então. Né? E o que o senhor acha que vai acontecer com a democracia brasileira? Na verdade, olha só, está declarado a queda do governo do ímpio. A nação brasileira está vivendo um momento novo. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque a guerra não é contra homens, a guerra é espiritual. Eu vejo de um jeito muito interessante o filme, porque eu sempre tive a impressão, e eu cresci entre evangélicos e católicos e umbandistas, espíritas, e minha família tem de um tudo, acho que é bem Brasil. Como que a gente estava distraído nos anos 80 e 90, e talvez a participação da Igreja Católica tenha diminuído na sociedade, diminuiu na política também, não que não houvesse, mas de outra forma. E essa evangelização foi ganhando terreno enquanto a gente estava distraído, talvez retomando a democracia, né, pensando na Constituição, pensando nas nossas crises econômicas, e a igreja entra muito, né? A gente sempre fala, onde não entra o Estado, entra o crime, entra a igreja, né? Entra a religião, a espiritualidade. O brasileiro é um povo muito espiritualista, como diz o Lula. Então, a gente não pode negar isso.
Como que vocês veem isso assim? Você falou que você não tinha essa dimensão. Vocês tinham essa dimensão? Você tinha como produtora? Eu antes de entrar, né, para a televisão e depois para o cinema, eu trabalhei muito tempo no terceiro setor, organizando pessoas. Então, trabalhando com campanha de engajamento mesmo de massa, para que as pessoas possam reivindicar melhorias nas suas vidas, na vida das suas comunidades, políticas públicas que atendam aos seus anseios. E quem trabalha né, com organização de base no Brasil viu a importância que as igrejas tomaram nesses espaços, com todas as consequências positivas disso, né, a disseminação de espaços dentro das igrejas, de espaços de acolhimento, de espaços de produção cultural, em alguma medida, de espaços de sociabilidade, mas também com todas as consequências perigosas disso, porque nesse processo também há um esvaziamento de todas as outras instituições que já desempenharam esse papel. Então, os sindicatos passam a ter menos importância, alguns grupos culturais passam a ter menos importância, existe, em alguns casos, em alguns territórios, um enfrentamento direto a outros espaços religiosos. Então, a expulsão dos terreiros, por exemplo, no Rio, você tem um mapeamento muito claro, que já foi feito por alguns geógrafos, né, de como terreiros são expulsos, por exemplo, de comunidades no Rio, quando uma liderança local, muitas vezes ligada ao tráfico de drogas, é convertida. Então, você tem uma dinâmica no território que ela é ambígua há muito tempo. Então, para mim, não era uma novidade que isso estava acontecendo no território, né, de baixo para cima, digamos, com muita organicidade nesse sentido. O que, para mim, foi muito interessante observar foi vendo o material que a Petra já vinha filmando desde Democracia, como isso se dava nos patamares mais altos da política institucional. Porque esse encontro entre uma força política religiosa e acho que o que mais nos interessou foi os aspectos mais fundamentalistas dessa força, porque é aí que existe preocupação, né? Quando não existe uma proposta dogmática, ela é muito menos preocupante. Mas esse encontro entre uma força política religiosa que está, de fato, enraizada, mas que, ao mesmo tempo, tem lideranças que, de alguma forma, se aproveitam desse enraizamento, dessa organicidade, para pautar uma visão dogmática, fundamentalista e excludente de política pública, isso sim é preocupante. Então, no filme, a gente olhou muito para esses dois lados e entendeu que o lugar mais interessante para esse filme era esse lugar em que o fundamentalismo religioso encontra a democracia, encontra as instituições democráticas. O fenômeno evangélico em si, esse que você diz que talvez muitas pessoas não tenham percebido a dimensão que ele tomou desde os anos 80, sobretudo, ele é muito diverso, ele é muito difícil de compreender na sua totalidade. E a gente não pretendeu, nesse filme, dar conta de toda essa diversidade, dessa complexidade. Mas o que nos chamou a atenção foi esse ponto de encontro. E esse ponto de encontro, ele diz respeito a todo mundo. Ele não diz respeito só a quem é religioso, seja evangélico, seja, né, alguém que professa uma outra religião. Esse ponto de encontro diz respeito a todos os cidadãos, porque, no final das contas, todos temos interesse em viver num país que não seja teocrático e cujas instituições não estejam a serviço. Todos, né? Deveríamos todos ter esse interesse. Lembrando que a separação de igreja e Estado nasce de uma tentativa de se proteger religiosos, de perseguição religiosa. Então, eu diria que sim, todos, em alguma medida, deveríamos aspirar por isso. E é por isso que, como cidadãs brasileiras, nos interessamos também por esse fenômeno específico. Em nome do Senhor Jesus, a vitória. Essa Bíblia aqui é para vocês. Ô Petra, o filme não é sobre o Bolsonaro. Não. Mas o Bolsonaro é uma peça muito importante, como se ele fosse, nesse xadrez, não sei definir qual peça ele é, né? Se é um peão, se é uma torre ali e tal. O rei, com certeza, eu acho que ele não é. Mas ele é uma peça ali importante nesse jogo de xadrez da política e, né, dos movimentos feitos aí, né, para aumentar essa presença da religião na política institucional. Eu queria que você falasse como é que você aborda ele e um jogador muito importante nesse seu tabuleiro do filme, né, não seu, que é o Silas Malafaia. Sim. Bom, eu tinha filmado o Silas por acaso, também durante a época do impeachment da Dilma, meio que sem ter o que fazer, aquele impeachment que não terminava nunca. Um dia eu estava lá no Congresso, entediada, com uma sessão, e uma assessora falou, olha, vai ter um ato profético do Silas Malafaia aqui em frente ao Congresso, você devia ir lá filmar. E aí eu fui.
E foi impressionante. Era muito bem produzido, tinha centenas de pessoas. E lá eu vi uma pastora dizer que Deus tome o executivo, o legislativo e o judiciário e expulse essa escória dessa nação. E em seguida o Silas, que era o diretor, a pessoa que fez o evento, tomou a palavra e falou: nós somos fundamentalistas, sim. E aquilo me marcou muito. E eu fiquei um tempo tentando colocar esse material no Democracia em Vertigem, e a Karen Harley, que é uma montadora maravilhosa, falou: isso aqui é outro filme, Petra, não vai dar, isso é outro filme. E eu não queria fazer esse filme. Esse outro filme. Esse outro filme. É que esse outro filme é mexer num belo vespeiro, né? Parabéns para você. Porque eu já tive essa ideia muitas vezes, assim. Não eu tive a ideia de fazer o filme. Mas eu falo, nossa, a pessoa que fizer esse filme sobre os evangélicos nas esferas de poder do Brasil vai arranjar um vespeiro para mexer, uma sarna para se coçar, um quebra-cabeça para montar. E quando eu vi a sua sinopse, eu falei, ela arranjou. Então, por muito tempo eu fiquei assim, e aí? Tomara que alguém faça esse filme. Eu produziria esse filme. Eu também fiquei pensando. Ainda bem que você produziu. Pois é, ela arrumou uma sarna coletiva pra gente se coçar todos juntos. E aí, em 2020, quando começa a pandemia, a gente começa a filmar naquela situação que eu contei, um dos pastores que a gente estava filmando com falava que ele tinha mantido a igreja dele aberta por inspiração do Silas Malafaia. E aí a Alessandra sugeriu da gente tentar falar com o Silas. E aí, através da Ana Virgínia, a gente se aproximou dele. A Ana Virgínia Maluzier, uma jornalista que cobre evangélicos há 10 anos. E acabou de lançar um livro, Púlpito. E aí, primeiro, ela começou e, em seguida, trouxe a gente para essa conversa com ele. Então, essa relação foi se estabelecendo. O Bolsonaro, eu já filmava desde 2016, já éramos íntimos. Ele já até me pediu em casamento. E você não aceitou. Poxa vida, não é? Pensa o que o Brasil poderia ter pois sido. É. Então, eu filmei ele muitas vezes ali nos corredores do Congresso. Ele praticamente, ele não falava em Deus, assim, ele falava mais sobre outras questões. E aí foi incrível ver essa transformação do Bolsonaro, né? Eu lembro do dia, eu estava com o Eduardo no dia que o Bolsonaro... Eles tinham acabado de voltar da viagem para Israel, onde ele se batizou no Rio Jordão. E o que foi fascinante foi descobrir mais sobre a relação entre o Silas e o Bolsonaro através do material que a gente foi filmando. Por exemplo, no 7 de setembro de 2021, que todo mundo assistiu ao 7 de setembro, eu não vi ninguém falar uma coisa que a gente percebeu vendo o material, que o Silas está falando, dublando o Bolsonaro ao mesmo tempo. Ele está repetindo silenciosamente todas as palavras que o Bolsonaro está dizendo. O que isso quer dizer? Aquilo me intrigou muito. Quem tinha escrito aquele discurso? Quem estava movendo quem nessa equação? Que é uma pergunta também mais ampla em termos dessa união, né, entre políticos e lideranças religiosas. Quem está usando quem? Nós estamos aqui para declarar: o Brasil, esquerdopata não vai incendiar o Brasil, não! Aqui é lugar de paz! E quem está sendo doutrinado, né? Porque acho que a grande questão, e eu queria que vocês falassem um pouco do formato, que é, você se coloca, como sempre, nos seus filmes. Para mim, isso já é o seu estilo, e eu, particularmente, gosto. Né? Eu gosto muito de documentários em que os documentaristas se colocam, porque documentário não é jornalismo. Apesar de que o seu documentário, o Democracia e esse também, tem muita informação levantada, tem muita pesquisa e tal. Mas não é jornalismo no sentido do formato. Mas tem um compromisso ali histórico, né? Sim, de apuração. Com os fatos. É. Mas vocês colocam, tem um tom, né? Tem uma primeira pessoa, né? Vocês colocam, e eu gosto muito porque você também já estabelece com o espectador esse pacto. Sim. É você que está contando essa história, né? Não e a gente tem uma tradição maravilhosa de filmes na primeira pessoa, né? Que vão desde o Coutinho, ao João Moreira Salles, ao Rodrigo Siqueira, enfim,
o Brasil tem uma relação, né, com filmes da Sandra Kogut, com documentários na primeira pessoa. Assim. Sim, em que o documentarista é autor, né? Agora, como é que você se colocou dessa vez no texto, né? Porque tem um texto ali, eu acho que tem muito menos do que o Democracia, né? E é bacana, cada um tem sua. E eu acho que também muito porque você não sabia muito o que achar daquilo, você estava descobrindo. Sim. Talvez no Democracia você soubesse mais o que você já achava do Brasil. Sua opinião, não que você não tenha descoberto muito no fazer. Sim. Mas nesse você também está descobrindo junto com a gente. Sim. Eu tive mais essa sensação. Você também está descobrindo, desbravando, né? É um filme que mostra esse processo. Então eu queria que vocês falassem, você também como produtora, né? Como é que foi essa evolução? E coautora também. E coautora também, porque ela também assina um roteiro que é complexo, né? É um roteiro complexo. A princípio eu não queria narrar esse filme, porque dá muito trabalho escrever uma narração. Porque basicamente ele é um passaporte para o infinito, né? Porque o seu material ele determina o que você pode fazer. Uma vez que você narra ele, você pode fazer conexões que não existiam, você pode ir para trás, no passado, para o futuro, trazer pinturas, e isso vira uma faca de dois gumes, porque é lindo, dá uma liberdade incrível, mas cria uma infinitude de possibilidades e que cria uma complexidade muito grande. Acho que 70% do trabalho desse filme foi em escrever e reescrever, e a gente fez isso juntas e fiz isso com nossos montadores também. Uma equipe maravilhosa. Que alguns deles já me acompanhavam desde Democracia em Vertigem, como a Jordana, a Tina Baz e o David Barker, e o outro foi um novo colaborador, né, os Bargenter e o Vitor Miaciro e o Eduardo Gripa, que já estavam no Democracia em Vertigem. Muitos montadores, mas cada um num momento específico, porque a gente trabalha, principalmente, eu trabalho muito em diálogo com o material. Então, eu filmo um pouco, aí depois passo um tempo na ilha, aí depois filmo mais um pouco, passo um tempo na ilha, filmo mais um pouco, passo tempo na ilha, para ir descobrindo o que o material me diz e aonde ele me guia. E aí, eventualmente, eu cedi ao fato de que eu ia narrar algumas partes desse filme, porque o que me interessava não era como eles se moviam, né? Se eu fizesse um documentário de cinema direto sobre o Silas Malafaia encontrando o Bolsonaro, você ia falar, tá, eles são íntimos. Eles se mexem dessa forma. Mas o que move eles e como eles movem as pessoas, né? E além disso, como essa teologia que ele prega veio a existir. Isso foi fascinante descobrir. A gente fez uma grande investigação. Tivemos um pesquisador maravilhoso trabalhando com a gente, o Nicolás Iglesias, que é do Uruguai. E a gente descobriu coisas que a gente não fazia ideia, assim, sobre... Desde como o livro do Apocalipse entrou na Bíblia, existiam muitos livros do Apocalipse, e essa decisão precisa de colocar esse, que era o mais fundamentalista dos livros do Apocalipse na Bíblia. Foi uma decisão de um fundamentalista que estava ali naquele momento e queria tirar todas as outras formas de interpretação do Apocalipse, quanto a influência americana em várias tendências evangélicas que hoje são predominantes no Brasil. A influência do Billy Graham, a influência do The Family, né, que, não sei, tem uma série no Netflix que chama The Family, e nesse filme a gente descobre documentos exclusivos que ninguém tinha tido acesso, o Nicolás Iglesias que encontrou, que mostram como The Family, enquanto grupo de lobby de política americano, mandou missionários americanos para o Congresso brasileiro para evangelizar congressistas. E começou no começo da ditadura e foi até o final aqueles cafés da manhã de oração, que uniam lideranças evangélicas com os militares, que se perpetuou durante toda a ditadura militar. Nesse parlamento, a casa do povo, a espécie humana sempre legislou para o bem e para o mal. Para mim, foi um dos grandes prazeres de trabalhar com a Petra nesse filme, foi essa elaboração do ponto de vista dela se colocar de forma tão afetiva e tão presente na história, e ao mesmo tempo, é claro, com um compromisso com o factual, com checagem, com ir atrás e com respeito ao material.
Eu vim de 7 anos dirigindo o programa do Gregório do Vivier na HBO, o Greg News. Então já tinha todo um trabalho de muito... E eu dirijo e escrevo, né, o Greg News. E é uma grande escrevi. escritora, Alessandra, e ela consegue decifrar coisas políticas assim em um segundo. Então foi uma parceria maravilhosa. Mas eu gosto de trabalhar com autores, no sentido de que no Greg News, por exemplo, a gente escrevia um roteiro a muitas mãos, uma equipe grande de repórteres, humoristas, etc., que no final das contas ia para a boca de uma pessoa, que é o Gregório do Vivier. No caso do filme, é um processo ainda mais complexo, que é um processo de anos e não um processo de dias, em que além do aspecto pessoal, do seu ponto de vista da Petra, mas também traduzindo uma reflexão que vem de uma equipe toda, tem também um aspecto emocional mesmo, para além da subjetividade ou da opinião política. A Petra não está só dando opinião, ela está guiando a gente num universo que é ao mesmo tempo factual, histórico, é a pesquisa, o documento que a gente vai lá e encontra, que mostra essa relação Brasil-Estados Unidos de forma muito evidente, material, mas é também como aquilo te transporta, como aquilo te afeta. E aí afeta ela de um jeito que não vai afetar mais ninguém. Então eu espero que os espectadores, ao ver o filme, também entendam isso como um convite a essa reflexão em relação a eles. Como que eles se guiam e se orientam nesse universo? Que necessariamente vai ser uma experiência diferente da Petra. Mas, inegavelmente, ela é pessoalizada, ela é emotiva. Não existe essa separação entre o que é política e o que é pessoal, é uma ilusão. Todos nós vivemos, né, mergulhados num universo que é político também, e ela nos atravessa e nos causa angústias e medos e curiosidade. Então, acho que tem uma generosidade da Petra estar disposta a expor esse diálogo interno que o mundo nos provoca. E que acho que poucas pessoas fazem isso como ela vem fazendo na obra dela toda. E é uma exposição mesmo, é uma espécie de vulnerabilização. Porque você confessa, inclusive, o que você não sabe, as suas ignorâncias, os seus aprendizados. Isso é muito bonito nesse filme. Então, para mim, foi uma grande alegria poder participar desse processo específico do off. No final das contas, fico feliz que a gente tenha optado por isso e não tenha ficado só no cinema direto. O Congresso, nessa sala, promulgou uma das constituições mais progressistas do planeta. Afastou 2 presidentes e votou para chancelar o início. E depois de 21 anos, o fim de uma brutal ditadura militar. Eu queria que você falasse o que foi mais difícil, porque assim, o Malafaia é uma figura que é agressiva. Não agressivo no sentido de ele é agressivo com as pessoas, mas ele tem uma autoridade. Para mim, aí sou eu me colocando, que é uma autoridade mesmo, assim, né? Que não é assim fofinho, né? Aquele pai fofinho, acolhedor, é uma figura paterna dura, né? E no filme isso fica muito claro, assim, aquela figura paterna de autoridade ali. Foi difícil esse acesso com ele, você entrar na casa dele, porque vocês estão na casa dele, então ver a família dele, ver, né? Quando você filma, você tem acesso a essa intimidade. Eu fiquei pensando se isso tinha sido difícil, mas talvez não foi, talvez foi outra coisa. O que foi mais difícil nesse processo? Foi um trabalho de anos, assim, porque, como eu falei, a Ana Virginia Baluzier nos apresentou a ele, ela conduziu as primeiras entrevistas, depois ela nos apresentou. Quando a gente chegou para falar com ele, a gente já estava meio que carregado, imbuído de tempos de pesquisa, a gente sabia a fonte que ele bebia, então acho que ele sentiu também esse respeito, e foi se estabelecendo uma relação, e eu acho que o maior aliado num documentário é o tempo, né? Você filmar por uma semana, você filma por 4 anos, então a gente teve a possibilidade de fazer esse filme a longo prazo. Isso foi o maior aliado do filme em relação à questão do acesso. A entrevista mesmo ao Lula, fiquei 1 ano e meio tentando ter aquela entrevista com o Lula, mesmo tendo já feito Democracia em Vertigem. E o que foi mais difícil foi o processo de edição, que parecia que era interminável. Sim, parecia. Ainda estou, assim, precisando de 1 ano de férias. É muito material. A Petra filma muito. Ela tem um processo criativo que é muito lindo, porque isso, ela se guia muito pelo material. Mas o que isso quer dizer na prática é que é uma abundância de material, porque não existe uma agenda prévia. A Petra não fala, eu vou contar essa história, eu vou dizer isso, aquilo, então agora eu preciso de cenas que componham essa agenda que eu já determinei. Não, vamos ver o que está acontecendo no mundo e a partir do que a gente consegue capturar,
vamos entender essa história na ilha. Não era sempre assim, né? O Democracia em Vertigem, e esse filme tem essa particularidade. Os outros eram mais controlados. Assim. Aí, de repente, Chega fugiu de do controle. megalomania. Fugiu do controle. Bom, eu acho que tá aqui em Veneza é muito simbólico você mostrar isso para o mundo, né? Sim, sim. No momento em que o mundo inteiro está padecendo dessa pandemia, né? Porque a pandemia mais grave é a pandemia do fundamentalismo religioso e da extrema-direita política, que ameaça a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, espero que esse filme faça repercutir, que nos revele caminhos possíveis. E é muito impressionante, né? Quando a gente conversa com jornalistas de outros lugares do mundo, com outros cineastas, outros artistas, a gente percebe que o fundamentalismo religioso não tem denominação. Ele pode ser cristão, ele pode ser de outras matizes. Então, a gente tem, né, fundamentalismo religioso na política no Brasil, nos Estados Unidos, mas também em Israel, mas também na Itália, mas também na Hungria, mas também na Índia, que é fundamentalismo hindu, supremacista, no Oriente Médio, evidentemente. Então, tem vários... Então, ele não tem uma denominação específica ou uma religião específica, mas ele tem em comum em todos esses lugares essa ideia de que, a partir, sobretudo nos lugares que ainda se dizem democracias, essa ideia de que, se você criar uma maioria religiosa que se entenda como tal e que vote a partir da sua identidade religiosa, aí a tomada da política pela religião é legítima. E é nesse lugar que acho que essa é a armadilha na qual a gente não pode cair. Existe uma diferença entre representar todos os segmentos da sociedade, inclusive na sua religiosidade, nos espaços democráticos, no Congresso, enfim, e assim por diante, e se curvar a uma ideia de que o poder da maioria deve, então, esmagar e diminuir os direitos de todas as minorias, que também precisam ter espaço para se expressar, inclusive para expressar a sua espiritualidade. E eu queria falar da emoção de ter aqui em Veneza 3 filmes dirigidos por mulheres. Sim. Manas, da Mariana Brennan, Minha Mãe é uma Vaca, da Moara Passoni, que também colaborou no roteiro do Apocalipse nos Trópicos. E que é maravilhosa. E do Democracia em Vertigem, que é uma interlocutora mais íntima, assim, de décadas. E o filme do Walter Salles, que estamos todos esperando. Então, é um ano que o Brasil está aqui bem representado. Tá lindo aqui. Aliás, tem 2 jurados também, então tá bonito. Tá bonito. Obrigada, gente. Boa, perfeita e agradável neste lugar. Nós queremos